Bom dia, primeiro módulo. Eu sou a professora Fátima Toffoli e a professora Samira Rodrigo. Também nós vamos participar hoje da aula realizada aqui no laboratório, né, da ETEC, professor José Santana de Castro. E nós vamos falar hoje sobre duas técnicas. Eu vou realizar a prática, eu estou aqui para realizar a prática, e a professora Samira vai fazer toda a parte teórica sobre os cuidados, observações, ela vai explicar. Nós vamos nos unir hoje nessa situação diferente que nós estamos, e qualquer dúvida depois estamos sempre abertos para qualquer sugestão ou dúvida. Vamos lá, vamos começar? A minha primeira técnica hoje vai ser cuidados com pacientes graves e agonizantes e o preparo do corpo pós-morte. Os cuidados com o paciente grave e agonizante vai ficar sob a responsabilidade da professora Samira. Ela irá explicar toda essa parte. Eu já vou quase que diretamente com o preparo do corpo pós-morte. É óbvio que antes do paciente falecer, ele tem toda uma condição física ímpar, muito diferente de uma condição habitual de um paciente internado. E é sobre isso que a professora Samira irá explicar. Infelizmente, o paciente foi a óbito e a partir disso existe uma técnica muito séria, com muito respeito, de cuidar desse corpo. Não existe mais o ser humano vivo, mas o corpo está ali e merece todo o nosso respeito. Vamos lá. Só um instante. Os sinais físicos de aproximação da morte são muito fáceis de visualizar. E isso, como eu disse anteriormente, a professora Samira irá explicar bem mais detalhadamente. Nós, nessa hora de o paciente estar agonizando ou pré-óbito, para óbito, uma assistência psicológica e religiosa é importantíssimo para não só o paciente que ainda está consciente antes de falecer, como para os familiares. Aí vai muito da nossa empatia com toda essa família e com esse paciente, ok? Também ficará a critério da professora Samira. O meu já é praticamente o preparo com o corpo pós-morte. O paciente, infelizmente, veio a óbito, faleceu, ou a paciente, ou o menor de idade, a criança. Bom, por que a gente tem que preparar esse corpo? O cuidado desse corpo, primeiro é para mantê-lo íntegro. Não é porque ele foi a óbito que nós não vamos cuidar dele devidamente. Outro, para ficar livre de qualquer tipo de corpo estranho, líquidos, exudatos que possam vir. Higienizado e identificado. Tem que ser identificado, isso é uma coisa muito séria. Logo depois que ele falece, o corpo começa a esfriar. Dependendo da patologia, esfria. O esfriamento do corpo começa a acontecer um pouco mais rápido ou não. Isso depende muito da idade, do que causou a morte, se ele tem outras patologias já pré-existentes, né, comorbidades, tudo isso ajuda. Mas nós temos um período para arrumar esse corpo, porque ele vai esfriando e, consequentemente, enrijecendo. Mas algumas religiões, e a gente tem que estar muito atento a isso, solicita para que se dê um certo período de tempo. Por exemplo, a religião kardecista, a espírita, solicita que você aguarde meia hora pós-morte, deixe o corpo sem nenhum tipo de manipulação durante meia hora. A religião judaica já solicita também que não se mexa e que vede janelas, cobra espelhos. Tudo isso tem uma série de atitudes religiosas que para nós ou para outras pessoas podem não ter nenhum significado muito severo, mas para a família isso serve de amparo, de consolo e faz muita diferença. Isso é humanização, desde que não interfira no protocolo do hospital, nas normas e rotinas, ou que o paciente não tenha nenhuma patologia infecto-contagiosa.
porque tudo isso pode atrapalhar ou ajudar a disseminação dessa patologia. Então, tudo tem que ser levado em consideração, ok? O objetivo da gente arrumar esse corpo é evitar perda de secreções, exudatos, excreções que possam começar a sair dele. Às vezes é o que a gente chama vulgarmente, o corpo começa a vazar. Está lá no velório e infelizmente ele começa a liberar alguns líquidos, com odores, além de dar uma visualização péssima, também um odor muito difícil, e a família que já está naquele período de sofrimento vai ter que ainda passar por isso. Preservar a aparência natural, o mais natural possível, para que todos que estejam ali lembrem ou visualizem de uma maneira que pareça com que esse corpo, que essa pessoa que se foi em paz, está em paz. Isso, volto a dizer, é um grande consolo para os familiares. Posicionar o corpo de uma maneira natural, de uma maneira anatômica, para que ele não enrijeça fora, né, da naturalidade. Isso também pode causar alguma sensação de muito mal-estar, de agressividade aos familiares se virem. A maioria das nossas técnicas nós fazemos com os familiares ou acompanhantes visualizando. Esta técnica é uma das poucas que a gente solicita para que não fique ninguém. Não é que é uma técnica agressiva, mas é uma técnica que para nós também é um pouco difícil. Imagina para familiares ver isso. Então a gente solicita para que não fique ninguém próximo, mas não desrespeitando de forma nenhuma o ser humano que esteve ali, ok? Materiais necessários, eu vou solicitar para que me acompanhem, e eu coloquei todos os materiais lá, eu vou citar e depois eu vou mostrar todos. Luva de procedimento, biombo, hamper, uma seringa de 10 ou 20 ml, lâmina de bisturi, saco plástico preto e saco plástico branco, gaze, óculos de proteção, máscara, avental, esparadrapo, lençol, toalha, sabonete, bacia com água morna, uma pinça PEAN ou uma pinça hemostática, uma pinça que possa segurar, ou até uma pinça anatômica, algodão e ataduras de 10 ou 20 centímetros. Vamos lá? Vou mostrar para vocês o material. Vamos lá, vamos mostrar o material. Eu expus o material sobre as carteiras para ficar mais fácil a visualização e vocês tentarem gravar. O algodão para o tamponamento, o esparadrapo, as pinças, né, anatômica ou auxiliar, tem esses dois nomes, ou uma pinça que tem a cremalheira que feche. De preferência, o melhor é a PEAN, que ela é abauladinha na ponta, não tem, pode ser qualquer outra pinça hemostática, mas de preferência curva, para facilitar, porque facilita no ato de você realmente colocar algodão pela anatomia. A lâmina de bisturi, para poder retirar algumas suturas existentes para fixação de catéteres e sondas, gaze, atadura crepom de 20 ou de 10 centímetros, aquelas mais compridas, mais largas, uma seringa de 10 é o suficiente ou de 20, um saco preto, onde você pode colocar os pertences do paciente, um saco branco, como a gente utiliza para tudo que foi utilizado nesse paciente tem que ser descartado, a luva de procedimento, fita crepe para fixação da identificação do paciente no corpo. Cada hospital tem o seu protocolo, ok? Então, aqui eu vou mostrar como é aqui e em outros lugares. O óculos de proteção, a máscara, o saco onde esse paciente vai ser embalado. É nesse saco aqui, ele é aberto e ele vai ser colocado. O próprio saco também já vem com identificação. Vamos embalar e colocar aqui. Eu posso fazer essa técnica usando o meu avental ou pegando um que a gente chama de avental. O meu é jaleco, um avental que pode ser pego no centro de material, na rouparia, seria muito melhor para que você possa fazer isso. Ou até um avental descartável para você utilizar. Lençol, toalha,
bacia, um jarro com água morna, tá gente? Não é porque ele faleceu que você vai pôr gelada, fria, mesmo porque o calor ajuda a limpeza do corpo. O pano, o sabonete, o álcool 70, o biombo e o hamper para que eu coloque toda aquela roupa suja. E se for do sexo masculino e tiver muito o rosto e tiver tempo hábil, se for protocolo também da instituição, fazer a barba, né? A tricotomia desse paciente sempre que necessário. Isso é um cuidado mínimo que a gente pode dar para ele e para a família. Isso tudo conforta. Quando ele vai o mais natural possível, isso ajuda muito aos familiares passar por essa situação. E também expus aqui quando é uma patologia, como hoje, atualmente, nós estamos numa época única da pandemia, temos que usar alguns outros materiais. Touca, máscara, existe este tipo de touca também que está sendo usado para a pandemia da Covid. Este avental, ele é um lado comum, o outro lado ele é impermeável, exatamente para que nada que possa sair desse corpo nos contamine, molhe, umedeça. E a máscara facial, mesmo como também o avental descartável. Vamos lá para a técnica agora? Vamos realizar? Dando continuidade à técnica, o preparo do corpo pós-morte, para que a gente possa realizá-lo, obviamente, a família tem que estar ciente, né, de que houve o óbito. Então, solicitar a presença de familiares para comunicar o óbito e, se o protocolo do hospital, se o tempo hábil, se não for uma doença infecto-contagiosa, que esta exige um preparo rápido do corpo, podemos perguntar à família se gostaria que fizesse algo, que se tem alguma coisa, alguma religião, alguma rotina que eles gostariam que fosse realizada. Isso, volto a dizer, serve muito de alento e de consolo aos familiares. Nós nunca vamos comunicar esse óbito por telefone. Nós temos que nos certificar antes de começar o preparo do corpo pós-morte de que o médico atestou o óbito. Tem que estar atestado no prontuário com assinatura, carimbo, hora, tudo corretamente. Sem isso, não mexemos no corpo até então, tá? Nós vamos higienizar a mão e vamos lá fazer toda a lavagem das mãos, como vocês já aprenderam na técnica anterior, e vamos levar todo o material reunido até a unidade do paciente. A partir disso, vamos começar a técnica. Coloco a máscara. Calce as luvas de procedimento, vista o avental e coloque os óculos de proteção. Eu tirei o meu jaleco, porque vou utilizar um avental do hospital, um avental de tecido. Muito melhor, utilizo esse avental, depois eu retiro e fico com o meu jaleco para as outras atividades e procedimentos. Só um minuto. Amarro atrás. Eu prefiro primeiro colocar o jaleco e depois a luva. Fica mais fácil assim, porque eu acabo introduzindo a minha luva sobre o punho do jaleco. Vou botar ao contrário, mas vamos lá. Minha luva de procedimento. Viro, junto e saio. Faço a mesma coisa com a outra mão. E agora ponho o óculos de segurança. Como eu utilizo o óculos de grau, vou pôr um sobre o outro. Abaixo a grade, se caso ela esteja levantada, e fico próximo ao paciente. Coloque o corpo em posição dorsal, retirando todos os travesseiros e ou coxins. Vou retirar o que está cobrindo e vou colocar não só esse, como o resto do lençol ou toda a roupa de cama do paciente em um hamper, ok? No hamper.
Esse eu tiro, depois eu ponho mais. Tirar, se ele está lateralizado, se ele está em decúbito dorsal, posição de Sims, posição ginecológica, eu vou devolver ele na posição dorsal horizontal. Retiro todo o travesseiro. Colchins, outros cobertores, qualquer produto, material que estivesse facilitando a postura dele ou a posição dele no leito. Vou tirar isso aqui, só vou facilitar, retirar. E pode deixar. Por enquanto, ele está coberto. Vamos lá. Alinhe os membros. Vou alinhar todos os membros, deixar todos os membros reto. Se o paciente utiliza fralda, ele está com fralda, ele utiliza fralda, a gente costuma trocar, se essa fralda estiver suja, e colocar outra. Se a fralda estiver limpa, vai continuar como a fralda. Recoloque a dentadura ou ponte móvel imediatamente após a morte, se houver. Caso ele tenha prótese, dentadura, ponte, voltamos e colocamos. Isso vai facilitar com que a gente arrume toda a face, a parte oral dele, para que fique o mais natural possível. Feche os olhos fazendo compressão nas pálpebras. Isso, eu vou fazer o seguinte. A gente vai fechar os olhos e aperta um pouco. Em hospital tem-se o costume, em alguns hospitais, de pegar pedacinhos de esparadrapo, já cortei aqui, porque eu já reuni todo o material, e colocar sobre a pálpebra. Obviamente isso vai ser tirado depois, mas esse pedaço de esparadrapo faz peso e comprime, fazendo com que a pálpebra enrijeça assim, com os olhos fechados. Retire a roupa do corpo colocando-o no hamper, ou roupa do hospital, ou em um saco plástico identificado e fechado, roupa do paciente. Se for uma camisola, pijama, que pertence ao hospital, é uma roupa do hospital, vai para o hamper. Vou colocar no hamper. Se a roupa pertence ao paciente, aquele saco preto, eu vou colocar no saco preto para depois, posteriormente, identificar e entregar aos seus familiares, assim bem como os seus pertences. Retire todos os catéteres, sondas, drenos, se tiver, usando lâmina de bisturi para retirar as fixações e a seringa para desinsuflar o balão de sonda. Tá, é o seguinte, ele pode estar com um tubo orotraqueal, subclávia, né, com todo que é acesso venoso central, acesso venoso periférico, que é soroterapia, com via gel, né, com catéter agulhado, não agulhado. Isso tudo eu vou retirar. E alguns, ou está com dreno. Tudo isso, muitas vezes, catéter venoso central e drenos, eles têm sutura, um fio cirúrgico com ponto. Eu tenho que cortar isso. Para isso é que eu uso a lâmina de bisturi, para cortar esse pontinho e poder retirar este material. Ou até mesmo, se eu não conseguir a lâmina, uma tesoura de ponta bem fina, muito fina, para poder cortar. E a partir disso, eu vou retirar tudo que está introduzido nesse paciente. Faça a Sonda, higiene desculpa, sonda. Cadê a seringa? Eu vou abrir, vou desinsuflar, vou abrir, vou conectar na sonda, puxar toda a água que está lá, todo o líquido que está lá, para depois retirar a sonda. Sem isso, sem desinsuflar o balão, eu não consigo a retirada desta sonda ou desse catéter. Faça a higiene corpórea e ou tricotomia, se necessário. Se for o caso, ele tiver inclusive evacuado tudo, ou estiver sujo mesmo, ou precisar, como falou, fazer a barba, ou tricotomia, vamos fazer.
Tá todo o material aqui, vamos fazer a higiene desse paciente. Esse paciente merece todo o nosso respeito e a família também. Faça os curativos nos locais de inserção de drenos e catéteres e em outras soluções de continuidade da pele e das mucosas das quais possam drenar substâncias orgânicas, comprimindo bem o local e cobrindo com gaze, esparadrapo e atadura se necessário. Aonde havia inserção de catéteres, certo? Ou mesmo incisões cirúrgicas ou drenos, eu vou cobrir. Vou abrir gaze, pegar gaze e cobrir, tamponar todos esses orifícios. Ou, se forem membros inferiores, depois fechar com atadura crepom, ou se forem abdômen, tórax, pegar o esparadrapo e fazer curativos compressivos, fechados e compressivos, para que nada disso comece a drenar. Tampone orofaringe introduzindo algodão o mais profundamente possível com auxílio de uma pinça ou a pen ou anatômica, de modo que vede a passagem de líquidos, mas não fique visível. Para isso, eu vou fazer o seguinte: bolinhas de algodão, isso aqui é um pouco, vou pôr sobre o paciente para que vocês visualizem, ok? Nós colocamos sobre uma bandeja, mas eu quero aqui para visualização. Vamos fazendo bolinhas de algodão, quantas forem necessárias. Na verdade, muitas vezes, antes da gente começar a fazer essa técnica, já liberamos, já fazemos isso, antes de pôr na mão em tudo, já deixa todas essas bolinhas. Eu não vou fazer muito, mas uma quantidade, põe numa bandeja, ou com uma pinça anatômica, ou com uma pinça hemostática, ou a PEAN, se for o caso. Nós vamos pegar esse algodão e introduzir na cavidade orofaringe, na boca. Por isso que eu falei que a curva facilita muito, porque você vai introduzir e empurrar, então ela vai facilitar este movimento o máximo que você puder. Em alguns hospitais é protocolo também tamponar narina. Alguns falam que não é necessário, porque como nariz, ouvido e garganta fica como um orifício interno único, se você tamponar aqui, não vaza pelo nariz e não vaza pelo ouvido. Em outros, fala que mesmo você colocando, pode ter fragilidade capilar, pode ter trauma nasal e o nariz começar, não em grande quantidade, mas começar a sangrar no ato do velório e isso causar um mal-estar. Então, também faz-se bolinhas menores, bolinhas de algodão menores e introduz. E vai introduzindo na narina. Isto é um pouco complexo, a gente fica um pouco, não é sentindo, nós estamos invadindo aquele corpo de uma maneira um pouco rude. E, na verdade, quando nós vamos introduzindo na narina, a gente tem o costume de ir reto. Se for reto, nós vamos bater na parede. Então, a gente tem que introduzir e levantar a pinça para poder abaixar. E na hora que levanta, causa um mal-estar, porque você ouve um barulhinho daquilo entrando. Tendo o cuidado de não deixar aparecer o algodão. Visualmente é muito ruim. E tampando toda a orofaringe. O conduto auditivo, que também é um orifício natural, geralmente a gente não tampona, exceto por algum trauma ou pela patologia começou a sangrar. Óbvio que não vai sangrar muito, mas um pouquinho de sangue, como eu disse, pode causar um mal-estar para os familiares. Tamponou aqui. Tampone o ânus e a vagina, se necessário, introduzindo algodão o mais profundamente possível. A vagina, se a mulher tinha metrorragia, tinha algum problema, alguma patologia que causasse algum tipo de sangramento. E o ânus, principalmente em patologias que tem hemorragia digestiva baixa, que estão evacuando muito sangue, vai ter que tamponar. Só que o ânus é muito grande, o intestino é imenso. Se você for colocando algodão, você vai colocando algodão. Você põe até uma certa quantidade que dá para se notar que já está bom,
porque o quanto você introduzir é o quanto vai entrar. Tem que ser uma quantidade média e mesmo assim pode vazar. Esse paciente a gente encaminha também com fralda. Feche a mandíbula e, usando ataduras de crepe de 10 a 20 centímetros, amarre o queixo na cabeça, os pés juntos e as mãos juntas. O algodão que sobrou, que eu não utilizei, por favor, é para o lixo branco. Então, eu vou fechar a mandíbula. Aqui eu não tenho como fazer isso por causa da borracha do manequim, mas a gente fecha. Na verdade, você pode até facilitar. A pessoa que não tem, né, prótese, perdeu, ficou sem prótese, a gente faz rolinhos, um rolinho assim de algodão e coloca sobre, aqui, coloca, enche para facilitar com que essa boca se cerre ou feche. Alguns hospitais usam essa técnica que é de envolver isso aqui, fechando a boca e enrolar. Isto é uma técnica. Não vou mentir, já faz algum tempo que aqui na cidade de Cruzeiro, neste hospital, que é onde a gente faz estágio, não é utilizado assim, mas em São Paulo ainda é feito assim. Isso é uma forma de fazer. Uma outra forma de fazer, que é utilizada aqui, também não está errada, é apenas diferente, é fazer isso aqui. Eles colocam o esparadrapo, limpam com álcool, todo com álcool aqui e na testa e no nariz. Coloca aqui o esparadrapo, fecha a boca, vai encostando tudo e faz isso. Isso também é uma outra técnica de fechar. Obviamente, começou a esfriar, retira. A família, por isso que a gente não gosta que a família participe. A família não tem que ver essa parte. As mãos. Eu vou pegar a atadura Crepom e vou serrar as mãos. Exatamente assim. Outra atadura. Depois eu tiro. E serrar as mãos. Embalar assim, da mesma forma. Para que depois ela não fique na queda. Vou fechar as mãos. É que o boneco não tem a flexibilidade para a gente juntar. Mas eu termino. A gente chega a fazer isso aqui e juntar os punhos, amarrar nos punhos. E os pés. A técnica pede para que a gente amarre no tornozelo. Junta-se os tornozelos e amarra. Muitas vezes, quando o paciente vai a óbito, o pé tem queda plantar, assim, e lateraliza. Então, a gente amarra e os pés ficam exatamente assim. Eu costumo amarrar aqui. Porque aí o pé fica retinho e certinho. E a gente faz até o final. Retire todos os lençóis envolvendo o corpo em um saco plástico apropriado ou lençol descartável. Vou tirar tudo, vou pegar esse saco. Aí tá a identificação também. Identifique o corpo com uma das vias de aviso de óbito e outra identificação presa com uma fita no punho do cadáver. Eu vou pegar esse daqui, vou abrir, como está aberto, né? Estranho, está aberto. Vou abrir. Ele vem pra cá, como ele é um boneco. Como eu estou sozinho, na técnica, eu peguei esse boneco pequeno para poder passar para cá, para vocês verem. Mas eu vou pegar esse boneco, vou colocá-lo aqui dentro, porque essa técnica não é feita num adulto, tem que ser feita por 2 profissionais.
A identificação, vamos lá. O saco já tem identificação. Vou fazer uma nova identificação, não tem aqui, mas seria a mesma coisa, transporte aqui. Nessa identificação eu tenho o hospital, o nome do paciente, a data, a hora, a observação. Nessa observação eu ponho qual médico atestou o óbito. Essa hora e data é hora do óbito. Em alguns lugares fala-se que coloca-se essa identificação no peito. Isso vai de hospitais e de regionalidade. Aqui em Cruzeiro é na perna direita, aqui, exatamente onde a gente passa o crepom, por isso que eu passo nos pés. Coloca-se na perna direita, pega a fita crepe e passa aqui, com a identificação. Este paciente, por algum motivo, era um paciente diabético, teve amputação, não tem a perna direita, o membro inferior direito. Aí coloca-se aqui, dando a volta. Põe-se no membro inferior esquerdo. Porventura, ele não tem o membro inferior esquerdo também. Membro superior direito. Se por acaso também não tem membro superior esquerdo. O último é no tórax. Tá certo? Então, essa identificação e a identificação do toque. Ok? Vou colocar, tem marca própria, vem uma marca que é própria do necrotério, é transportado para essa marca e esse lençol embaixo, que está abaixo, que estava cobrindo o colchão desse paciente, vai para o ramper. Na hora que eu coloco ele na maca, eu pego um novo lençol limpo e estendo, só não estou pondo na maca, gente. Volto a dizer, estou sozinha. E estendo e vou com o lençol estendido sobre esse saco. Esse saco também pode dar uma má impressão durante o corredor ou na saída desse paciente, da sua unidade, do seu quarto até o necrotério. Isso pode também acontecer. Aqui não, aqui ele vai exatamente assim, sem esse lençol por cima. Encaminhe o material permanente e o resíduo para o expurgo. Todo o material que eu usei e que é permanente, que não é descartável, eu levo para o expurgo. E o descartável, cada um em seu resíduo correto. Lave a bandeja com água e sabão, seque com papel toalha e passe álcool 70. Vou até o expurgo, vou lavar todo o material, vou secar o material e vou passar álcool 70 nesse material. E depois encaminhar ao CME. Retire as luvas de procedimento. Retirar as luvas, retirar o jaleco. Retirar o jaleco dessa forma. E que também vai ao ramper. Faça anotação de enfermagem descrevendo o ocorrido no momento do óbito, o horário e o nome do médico que constatou o óbito. Sim, faço toda a minha anotação, inclusive em relação ao transporte até o necrotério. Quem que encaminhou, quem que recebeu, com tudo assinado. Os objetos pessoais devem ser recolhidos, identificados e entregues aos familiares. Aí aquele saco preto que eu deixei separado, com a roupa dele, com tudo que eu tirei dele, entrego à família. Peço para a família conferir e a família assina numa lista que eu faço no próprio prontuário do paciente, tudo que ela recebeu. Encaminhe os familiares ao serviço de registro de pacientes para receberem orientações sobre o funeral. E vou encaminhar os familiares para o serviço social, isso depende de cada hospital, que já tem um serviço próprio para resolver todo esse trâmite com relação à funerária e tudo mais. O quarto do paciente recebe a limpeza terminal. O
quarto do paciente vai receber, a unidade daquele paciente vai receber a limpeza terminal e vai ser preparado para o próximo leito. Deixa eu só explicar uma coisa, pessoal. A notícia do óbito, na verdade, não é o técnico de enfermagem que dá. A primeira pessoa a ter que dar a notícia do óbito aos familiares é o médico, porque ele tem que passar o que ocorreu, qual o diagnóstico, o que aconteceu. Na ausência deste, muitas vezes por alguns outros motivos, ele acabou de sair, foi ver outra emergência, alguma coisa desse tipo, é o enfermeiro. O técnico de enfermagem não passa essa informação. Se esse paciente vai vazar pela patologia, porque o próprio enfermeiro já sabe, é um paciente que recebeu muita infusão de líquido, muito sangue, ele provavelmente vai começar a liberar esses exudatos e excreções, é de bom tom levá-lo, encaminhá-lo com fralda, tá certo? Mesmo que isso depois tenha que trocar. Mas o principal, esta técnica que eu estou mostrando agora, aqui em Cruzeiro, a enfermagem daqui não faz. Nesta cidade, neste município, a enfermagem não faz mais. Quem faz é a funerária. Eles fazem todos esses procedimentos. Nós simplesmente retiramos, colocamos a prótese, fazemos higiene, tricotomia se necessário, curativo de todos os orifícios que não são naturais, mas o tamponamento dos orifícios naturais do corpo nós não fazemos. E fazemos a identificação e colocamos no saco. O tamponamento, que é realmente a introdução de algodão nos orifícios naturais do corpo daquele paciente, não fazemos. Isso aqui cabe à funerária. Na cidade de São Paulo já cabe à enfermagem. Então, depende da região e do protocolo da unidade hospitalar que vocês forem trabalhar. Mas a técnica é basicamente essa. Muito obrigada. Para concluirmos essa técnica, existem mais duas observações a serem faladas. A necropsia, né, o que o povo comumente chama de autópsia, que é um termo errôneo. Auto é você próprio fazer, né? Nenhum morto vai fazer nele mesmo. Então, o correto é necropsia, e que só pode ser realizada, obviamente, após a confirmação do óbito pelo médico, né? Nós vamos proceder todos os cuidados pós-morte. Em casos de morte violenta ou suspeita, o que é morte violenta? Traumas, acidentes ou suspeita. Era um homem razoavelmente moço, sem nenhuma patologia pregressa, não tabagista, não alcoólatra, não tinha motivo para aquela patologia ou aqueles sinais e sintomas e que o levasse a óbito. Foi suspeito. O médico pode solicitar uma necropsia, mas para isso precisa da autorização da família. Em morte suspeita. Agora, morte violenta já vai direto. Todo e qualquer tipo de acidente, a família vai, ferimento por arma branca, ferimento por arma de fogo, acidente automobilístico, de moto, atropelamento, isso é direto para a necropsia, né? Vai diretamente para o Instituto Médico Legal, o IML, que todo mundo já ouviu falar, para ser avaliado. Isso precisa de um laudo policial para que se faça o atestado de óbito. Inclusive, se o corpo for para necropsia, o atestado de óbito sai do IML e não do hospital. E quando o corpo foi destinado a estudo, ensinos de corpos, eles são disponibilizados, muitas vezes parte dele para ensino, mas também precisa de autorização legal dos familiares e também de autoridades legais para tal. É um trâmite um pouco mais complexo, mas também muito válido para as faculdades e instituições educacionais, ok? Qualquer dúvida, a Samira vai dar continuidade. Muito obrigada. Daqui a pouco, a segunda técnica.